Olá, eu me chamo Angélica, sou aluna do mestrado em Informática em Saúde e vou apresentar para vocês o artigo do Seminário de Banco de Dados, que se intitula Extração de dados de relatórios de patologia de banco de dados relacional, usando o R, com extração de relatórios sobre melanoma de pele como exemplo. O artigo foi publicado no Journal of Pathology Informatics no ano de 2016. Introduzindo um pouco o assunto que vai ser tratado ao longo do artigo, o R, com extensão do pacote RODBC, ele utiliza da linguagem de programação R, em conjunto com o pacote RODBC, para estabelecer conexões com um banco de dados relacionais, como o Microsoft SQL Server, o MySQL, e executar operações de consulta e manipulação de dados nesses bancos. Permite ainda que o R acesse e utilize informações armazenadas em banco de dados externos para análise e processamento dos dados. Entrando um pouco no artigo, a gente sabe que diferentes métodos foram descritos para a extração de dados de laudos de patologia, apresentando, por conseguinte, graus variados de sucesso. Nesse artigo, vai ser descrita uma técnica para extrair tais dados diretamente de um banco de dados relacional. Foi escolhido então um relatório sinóptico que se trata dos laudos de neoplasias malignas, nesse caso melanoma de pele, a linguagem de programação R, estendida com o pacote RODBC, utilizada para consultar o banco de dados do Sistema de Informações e Patologia, sendo utilizadas as informações dos últimos 4 anos e meio. Usando a lista de casos recuperados, o banco de dados foi consultado no segundo momento para extrair as informações do estadiamento dos gânglios linfáticos desses pacientes. Foram recuperados 426 relatórios, sinópticos então, anatomopatológicos, correspondentes a lesões únicas de melanoma de pele, e os elementos de dados de interesse foram extraídos para um quadro de dados R. A distribuição da profundidade do Breslow desses melanomas, agrupados por ano, foi usado como exemplo de extração e análise de dados intra-relatório, tendo uma especificidade de 100%. A relação entre a profundidade do Breslow, que é a profundidade do tumor na pele, e o acometimento dos gânglios linfáticos foi grafada como exemplo de extração e análise de dados multirrelatórios específico para a lesão. O R estendido com o pacote RODBC, então, foi uma abordagem simples e versátil, adequada para essas tarefas mencionadas. O sucesso ou fracasso dessa recuperação e extração de dados dependeu em grande parte se esses relatórios foram formatados e se o conteúdo dos elementos foi consistentemente redigido. Essa abordagem pode ser facilmente modificada e adotada por outros sistemas de informações e patologia, então para outras neoplasias, desde que utilizem banco de dados relacional. Relatar os principais tipos de câncer, com listas de verificação sinópticas, então com laudos anatomopatológicos, é um requisito obrigatório, orientado, pelo Colégio Americano de Patologistas e também dos cirurgiões. O uso do formato desse relatório auxilia na garantia de relatórios completos e reduz a chance dos patologistas omitirem informações importantes. A padronização também vai ajudar de grande forma os médicos assistentes desse paciente a compreender todas as informações relevantes. Os mecanismos subjacentes para gerar e armazenar informações para relatórios sinópticos podem variar, incluindo tanto um texto contínuo quanto elementos estruturados individualizados. Isso tem implicações na forma como os patologistas preparam os relatórios, se há custo adicional, como os dados são reportados e quão prontamente essas informações podem ser recuperadas. Na pesquisa abordando o melanoma, então, como tratado no artigo, a abordagem mencionada foi expandida da seguinte maneira: o script R passou a interagir diretamente com o banco de dados, foi aplicado o R a textos de relatórios não uniformemente formatados e expressos de forma semi-consistente, e então realizada a recuperação e análise dessas lesões. A estação de trabalho foi um PC desktop, o sistema de informação da patologia foi o PowerPatch e o idioma de programação R, na versão 3.3.1, foi utilizado para interagir com o banco de dados. Esses relatórios são utilizados então para a extração de novas informações potenciais no estadiamento do paciente. Muitos relatórios de biópsias e linfonodos contêm uma frase de resumo no comentário, como estágio atualizado do melanoma, PT1A, PN0,
o PMX, e para explorar a relação entre o status dos gânglios linfáticos e a profundidade do Breslow do melanoma, foi realizada uma análise para demonstrar que as informações dispersas entre diferentes relatórios podem ser reunidas e utilizadas para análise de dados. Esse tipo de análise pode ser conduzido para examinar se existe alguma correlação entre a profundidade do Breslow, ou seja, a profundidade daquela lesão na pele, e o status do gânglio linfático, ajudando a identificar padrões ou relações importantes a esses dados dispersos em múltiplos relatórios, porque a gente sabe, como abordado no início, que a profundidade Breslow que vai determinar a forma como esse melanoma vai ser tratado, com posterior análise ou não dos gânglios linfáticos e, consequentemente, o seu acometimento. Nesse artigo, então, o melanoma de pele foi usado como um exemplo e a linguagem de programação R como a ferramenta para demonstrar que elementos de dados individuais, incluídos no texto dentro dos relatórios sinópticos, podem ser extraídos diretamente do banco de dados relacional e analisado em um banco de dados específico da lesão. A facilidade na análise desses dados vai ser determinada por quão consistentemente o conteúdo dos elementos está redigido, e para a profundidade de Breslow existe um pequeno grau de variabilidade, mas não representa dificuldades na extração. Para PT, PN ou PM, a expressão é quase 100% consistente, porque existe um padrão nesse escrito. Para status de margem, por outro lado, eventualmente o patologista utiliza positivo e negativo, enquanto o outro é envolvido e não envolvido. De toda forma, mesmo sendo abordado de formas diferentes, com a análise do banco de dados, com esse sistema R, foi possível sumarizar os dados sem dificuldades. Dado que o banco de dados relacional, o banco de dados SQL, é a base para a maioria dos sistemas de informações em patologia e que scripts em R podem ser executados em várias plataformas diferentes, a abordagem descrita aqui pode ser aplicada em diferentes sistemas de informação em patologia para extrair elementos de dados individuais de relatórios de patologia formatados. Ou seja, em outras neoplasias, em outros sistemas, eu posso utilizar esse sistema para extração de dados, desde que eu tenha as informações num banco de dados relacional como é o SQL. Métodos anteriormente relatados para extração de dados usavam abordagem em 2 passos, incluindo a obtenção dos textos no primeiro passo e a realização da extração e análise no segundo momento. A abordagem integrada, como aqui apresentado, vai possibilitar a segunda rodada de consultas ao banco de dados, usando os resultados da primeira consulta. Isso permite a recuperação de informações de outros relatórios do mesmo paciente, em vez de limitar a análise de relatórios individuais. As informações obtidas desse projeto modificaram então a maneira como escrevemos nossos relatórios. Agora é utilizado apenas um formato de relatório sinóptico para o melanoma de pele, uniformizando o sistema. Além disso, uma frase de resumo é consistentemente utilizada ao encontrar espécimes que adicionam informações de estadiamento. Incorporar essas pequenas mudanças em nossa prática não é difícil e com certeza terá efeitos benéficos na futura extração dos dados. O R, dessa forma, é uma linguagem de programação de código aberto, amplamente utilizada por muitos cientistas de dados, não há custo associado ao uso dessa linguagem, e finalizando, concluindo a abordagem do artigo, foi possível observar que ele se deu de uma forma satisfatória, atingindo o objetivo e conseguindo traçar relações entre o banco de dados, entre as informações dos pacientes.